tarde, professora Daniela Portugal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com a senhora, com os entes queridos da senhora também, aqui está tudo bem. Meu nome é Bruno César Santos Oliveira, eu sou aluno da disciplina de Direito Penal 1, minha turma é a 2A. O tema selecionado para a minha apresentação é criminologia crítica. Eu resolvi trabalhar esse tema a partir de uma metodologia pautada em dois vetores. Um vetor estrutural, onde eu tento compreender o fenômeno da criminologia crítica de forma global, e um vetor analítico crítico, onde eu pontualmente vou refletindo sobre esse tema. A partir desses dois vetores, eu me balizei a minha apresentação. Foi dividida em dois momentos. Um primeiro momento, eu chamo de antecedentes teóricos da criminologia crítica, que é composto de 3 pontos. O primeiro ponto é o contraste entre o paradigma da criminologia positivista de matiz etiológica com o paradigma criminológico liberal, nas vertentes do labeling approach e das teorias conflituais. O segundo ponto é uma questão, uma vez que o paradigma criminológico liberal nessas duas vertentes é uma crítica incisiva, dura ao paradigma criminológico positivista, não seria então o paradigma criminológico liberal um novo paradigma? A essa questão eu vou dar uma resposta baseada nas duas teses do professor Alessandro Barata. E o último ponto é uma reflexão sobre a questão dos antecedentes teóricos. Já que o paradigma criminológico liberal, nessas duas vertentes, ele é antecedente teórico do paradigma da criminologia crítica. O segundo momento, uma reflexão sobre a criminologia crítica, um pouco mais aprofundada, é dividido também em 3 pontos. O primeiro ponto é uma definição da criminologia crítica. Um segundo ponto, onde tratar a criminologia crítica como uma espécie de anticriminologia, já que ela faz uma releitura de toda a criminologia tradicional, clássica, toda a criminologia, positivista, liberal. E um terceiro momento devemos tratar a criminologia crítica no singular ou como no plural, criminologias críticas. No último momento, eu posso colocar um terceiro momento, que é um elemento só para a gente refletir, que eu gosto muito da literatura, então eu gostaria de trazer uma passagem do texto literário para fazer algumas aproximações. E o último ponto é a referência bibliográfica. Então, partindo do primeiro momento, os antecedentes teóricos da criminologia crítica, o primeiro ponto, o confronto do paradigma criminológico positivista e o paradigma criminológico liberal, eu diria o seguinte, que o paradigma criminológico positivista de matiz etiológica, ele se compreende como a ciência das causas da criminalidade. Então ele busca entender a criminalidade a partir de suas causas. E essas causas ele toma a partir de fatores biopsicológicos. A gente viu, por exemplo, com Lombroso, o homem delinquente, os elementos da raça, os elementos fenotípicos. Só que esse paradigma, ao falar de causas da criminalidade, ele pressupõe e ele oculta o seu fundamento, que é o próprio conceito de criminalidade. Então ele toma a criminalidade como sendo um dado ontológico pré-constituído. Assim como existem a árvore tem a sua existência, o peixe tem a sua existência, também teria a existência da criminalidade, pré-constituída ontologicamente. Então, é sobre esse núcleo que ele se estrutura. O paradigma crítico liberal nas duas vertentes, eles percebem isso. Eles percebem o quê? Percebem que o paradigma criminológico positivista, ele se estrutura de forma microcriminológica. Que é o quê? O conceito de criminalidade está circunscrito ao que a dogmática penal entende por criminalidade. E essa compreensão, ela se dá como um dado ontológico. Por isso, o paradigma positivista se estrutura a partir de um modelo natural causalístico. Então, essa é a primeira crítica. Indo para a teoria do labeling approach, ou melhor, o enfoque do labeling approach, o que eles percebem é que a criminalidade, ou melhor, os processos de criminalização precisam ser colocados em xeque, ou focalizados sobre eles. E o labeling approach o que faz é
a criminalidade, ou seja, os processos de criminalização, eles são recontextualizados numa perspectiva sociológica, melhor na perspectiva social. Né? Então, a criminalidade, ela é o resultado, vamos dizer assim, não de um dado ontológico, mas ela é uma realidade construída socialmente, através da justiça, do sistema de justiça criminal, por meio de definições e da reação social. Então, criminoso, na realidade, é um estado social, uma etiqueta que o direito, que a justiça penal, vamos dizer assim, a justiça criminal, prega em determinados sujeitos sociais. Ou também, o que seria o comportamento criminoso? É um comportamento rotulado como criminoso. Então, a perspectiva do Labor Approach vai a uma dimensão macrocriminológica, né? Que contextualiza os processos de criminalização, a dimensão social. Bem, a segunda perspectiva da teoria criminológica liberal são as teorias conflitivas, ou conflituais. Elas percebem que, na realidade, o Labor Approach, ele está certo, vamos dizer assim, enquanto elemento da criminalização primária, ou seja, as normas, elas são voltadas, elas selecionam certos sujeitos sociais, né? Então, ela aponta corretamente. Só que a forma como isso é construído, a forma como é produzida essa seleção, é que o Labor Approach parece esquecer, parece não mostrar, que se dá por meio da questão do poder. Então, o que as teorias conflituais fazem é contextualizar a criminalidade, ou melhor, os processos de criminalização, a dimensão política, ou seja, a relação de poder. Então, essa determinação do etiquetamento, né, quem etiqueta e da forma como o faz, vamos dizer assim, ela se dá por meio daqueles que detêm poder e daqueles que estão submetidos ao poder. Então, as teorias conflituais, elas trazem essa dimensão do conflito e da relação hierárquica entre aqueles que detêm e que podem, se utilizam melhor, instrumentalizam o direito e o Estado, a fim de proteger os seus valores contra minorias, contra as minorias. Então, vamos ao segundo ponto. Então, o paradigma criminológico liberal não seria um novo paradigma? O professor Alessandro Barata diz, não é um novo paradigma. Não é por dois motivos, basicamente. O primeiro, ele vai mostrar que, na realidade, o paradigma criminológico liberal nessas duas vertentes, o que ele faz é uma reatualização da dogmática penal e do direito penal ao controle social. Então, o que ele mostra é que o direito penal e a dogmática penal estavam tão defasados em relação à estrutura do controle social, as agências legislativas, judiciárias e executivas estavam tão defasadas dessa dimensão, que era necessário dar uma atualizada no direito penal e na dogmática penal. Então, na realidade, elas são uma atualização ao contexto capitalista da época. Então, não é um novo paradigma. E a segunda tese dele é que tanto o Labor Approach quanto as teorias conflituais, eles são, em última instância, fundados numa concepção idealística. Por quê? Porque o Labor Approach trabalha a questão do delito como uma etiqueta, a dimensão da etiqueta. Mas o delito que ele trabalha, em última instância, ele reduz o delito a uma dimensão, transforma o delito num dado sociológico. Então, transforma o delito como se fosse um delito universal, né? A dimensão da etiqueta. E no caso das teorias conflituais, a dimensão do conflito, ao ficar presa à dimensão política, perde a dimensão econômico-política ou dimensão sociológica do conflito, que é a dimensão da produção, né? As relações sociais de produção. Então, as teorias conflituais falam em produção como se fosse algo em abstrato. Então, essa é a recusa dele em relação a ser uma novo paradigma. O terceiro ponto são os antecedentes teóricos. Como é que se deve entender antecedentes teóricos aqui? Deve-se entender da seguinte forma. O paradigma criminológico liberal, ele não, vamos dizer assim, ele não deve ser entendido como uma continuidade, ou melhor, o paradigma criminológico
paradigma crítico-criminológico não deve ser entendido como uma continuidade do paradigma criminológico liberal. Não deve ser entendido. Né? Mas a relação entre eles é uma relação de influência. Como se o paradigma criminológico liberal, ele, de certa forma, abrisse um espaço para a emergência desse novo paradigma, que é a criminologia crítica. Vamos tentar entender um pouco melhor isso agora nesse segundo momento. Bem, o que o paradigma criminológico, da criminologia crítica, ou nova criminologia, ou criminologia radical, ele traz de inovador, eu acho que, primeiramente, ele recupera a dimensão do etiquetamento, do labeling approach, e a dimensão conflitiva das teorias conflituais, e dá uma nova ressignificação a esses dois elementos. Não mais pautados numa dimensão idealista, mas fundados numa dimensão do materialismo histórico. Então, a ideia é tentar entender esses elementos da criminalização primária e da criminalização secundária a partir do seu enraizamento histórico, tendo como primazia não a dimensão legal, mas as condições materiais. É isso que é a diferença, ou seja, as condições econômico-políticas de produção da criminalização primária e da criminalização secundária. Acho que é aí que é o grande elemento. Por que isso é o grande elemento? Porque o que ela traz com a nova criminologia? Traz a dimensão que eu chamaria de emancipatória. A possibilidade de se transformar a realidade, de emancipar. Coisa que, isso para mim é uma grande diferença, coisa que o paradigma liberal, nós vimos, ele não tinha. Né? Ele era uma reatualização. Então há um elemento de transformação, de emancipação. Né? Então, a gente pode, de certa forma, entender essa nova criminologia a partir dessa perspectiva, né? Onde a premissa é que o poder punitivo ele se estrutura a partir de uma dimensão instrumental, operacional, em que os sujeitos ativos no campo político, eles têm o poder para submeter as parcelas subrepresentadas. Então, é sobre esse aparato que a nova criminologia, ela vai se debater. Em relação, e aqui um segundo ponto, sobre entender a criminologia como uma anticriminologia, isso é interessante, que significa que a criminologia crítica ela tem uma dimensão de desconstrução dessa tradição. Né? Por quê? Porque ela faz uma crítica aos fundamentos e aos pressupostos da criminologia positivista, né? Ao negar os modelos consensuais de sociedade, ao negar o postulado causal determinista, ao negar o caráter científico do saber criminológico e da neutralidade do criminólogo. Né? Então, esses são todos elementos. A crítica aos fundamentos e aos pressupostos do direito penal dogmático, né? A negação dos discursos de igualdade e de imparcialidade na eleição dos bens jurídicos, a crítica das diretrizes operacionais, o funcionamento das agências, das instituições do sistema punitivo. Então, todos esses são elementos que fazem que se pode pensar a criminologia crítica como uma anticriminologia. O último ponto é a ideia que devemos compreender a criminologia crítica no singular ou no plural. E aqui eu acho que todos os autores, eles, de certa forma, concordam no plural. Criminologias críticas. É uma heterogeneidade, eu diria que é uma heterogeneidade singular. O que significa ser uma heterogeneidade singular? Significa que as criminologias críticas, elas, e aqui eu estou me baseando no livro do professor Alessandro Barata, elas têm o primeiro chão, que é o chão marxista. Elas têm o primeiro chão, que é o chão do materialismo histórico. Mas, com o tempo, outras realidades vão se agregando. Tanto é que a criminologia crítica ela não é uma escola, mas ela é um movimento. Por ser um movimento, ela está aberta a todas essas possibilidades. Basta pensar no trabalho do professor Raul Zaffaroni, que ele tem essa vertente marxista, mas ele traz também muito o trabalho do Michel Foucault, que já é uma perspectiva da microfísica do poder, que já não teria muito a ver com a compreensão marxista dos conflitos, das lutas de classe, por exemplo, né? Ou mesmo das novas teorias, das novas compreensões criminológicas, como a criminologia relativa à
dimensão queer, ou LGBTI, ou mesmo feminista, né? Então, eu acho que tem que ser pensado no plural. Eu gostaria apenas, a título de um elemento ilustrativo mesmo, é um livro de um escritor francês que chama Edouard Louis e chama História da Violência. E o Edouard Louis, ele, a ideia é que ele, esse livro História de Literatura, chama História da Violência, ele sofreu um estupro e quando ele vai à agência policial denunciar, o policial claramente, ele foi estuprado por um sujeito, um argelino, o agente policial imediatamente lança um rótulo, que é: você foi estuprado por um tipo magrebino. Então, quer dizer, tipo magrebino, aqui, não é apenas, é também uma dimensão da criminologia positivista. Claro, é um sujeito que tem um nariz adunco, que tem a cor mais negra, então é também. Mas aqui é um tipo, essa expressão tipo magrebino, ela é um etiquetamento, é uma dimensão do etiquetamento. E dentro dessa obra, ele mostra de que forma essas relações de diferença entre o francês branco, o francês souche, e o magrebino, né, que é a margem, elas se estabelecem, essas relações de poder, de submissão. Grande parte do encarceramento francês é dessas pessoas, os tipos magrebinos, né? Então, é apenas uma passagem que ele diz rapidamente. Cito: a cópia da queixa que eu tenho em casa, redigida em linguajar policial, menciona tipo magrebino. A cada vez que meus olhos recaem sobre essa palavra, eu me exaspero, porque escuto mais uma vez o racismo da polícia durante o interrogatório que se seguiu ao 25 de dezembro. Aquele racismo compulsivo e, depois de tudo, aquilo que me parecia ser o único elemento de ligação entre eles. O único elemento, ao lado do uniforme justo demais, sobre o qual repousava a união dos policiais naquela noite, posto que, para eles, tipo magrebino não indicava uma origem geográfica, mas queria dizer ralé, bandido, delinquente. Eu havia traçado um rápido retrato de Reda para o policial quando eles me pediram e, de repente, o policial que estava lá me interrompeu. Ah, tipo magrebino é o que o senhor quer dizer. Tá. É isso. Para finalizar, as obras que eu me baseei foram 3 obras. A principal delas é a do professor Alessandro Barata, Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal. Foi muito difícil conseguir essa obra nesse momento. As outras 2 foram por PDF, que são as histórias dos pensamentos criminológicos, de Gabriel Inácio Anitua, e a obra em espanhol do professor Raul Eugênio Safaron, que é a criminologia, abordagem ou aproximação a partir de uma margem. E também trabalhei o artigo do professor Salo de Carvalho, Criminologia Crítica, Situações, Definições, Situações e Novas Perspectivas. É isso, gostaria de agradecer. Obrigado, professor.